não lê comigo, só escuta, vê quanto que você entende. O texto é sobre hobbies de americanos, tá? Americans take up a wide variety of hobbies, reflecting the diverse interests and lifestyles found across the country. Recent surveys show that around 60% of adults regularly take part in leisure activities. Among the most popular is watching TV and movies, with about 80% of Americans kicking back and enjoying this pastime. Outdoor activities like hiking, camping, and fishing draw in around 40% of the population, while sports and fitness, whether exercise or team sports, appeal to nearly 30% of adults. In recent years, digital hobbies have really caught on. Online gaming, for example, is enjoyed by about 60% of adults and 70% of teenagers, while social media use has taken off as a major leisure activity for around 69% of Americans. People spend time not only browsing, but also creating content and interacting with others on these platforms. Creative hobbies continue to hold a special place, with reading, crafting, and photography drawing in about 25% of the population. DIY projects, gardening, and cooking have taken off recently, with 35% of Americans digging into their gardens and 40% whipping up meals or baked goods at home. Art-related activities like painting, knitting, and writing are also keeping people busy, with about 20% of the population indulging in them. Overall, hobbies not only provide a way to wind down and relax, but also offer opportunities to connect with others, stay active, and explore new interests. From digital to hands-on hobbies, Americans are always coming up with fresh ways to unwind and enrich their lives. Grande esse. Tô me sentindo mal. Eu entendo as palavras voando. Sim. E, Agora, ju- e o contexto eu entendi, mas tem juntando, muita coisa que eu não entendi. juntando essas palavras todas, dá quanto? 10%, 20%, Acho que mais de 5, 20%. Mais de 5%, 1%. 25%. Beleza. Anderson 30, legal. E você tá no texto 18, Anderson. Uau, que legal. É que eu já acompanhava você antes de alguns canais de inglês no YouTube. Legal, Então eu já sabia alguma coisa. legal. Alessandra, quanto? 5? 10? Acertei? Dá para saber mais ou menos o nível do pessoal e o tanto que o pessoal vai entender. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ó, a Érica apareceu. Fala, Érica. Tranquila? Aí tá o texto. Então, vamos lá. Lembrando que Boa o... tarde. Boa tarde. O vermelhinho é phrasal verb, né? Phrasal verb é quando você junta... Ai, que isso? Ok. Vou colocar aqui um phrasal verb. É quando você tem um verbo mais uma preposição. Preposition. E lembra que quando junta, vira uma bagunça, né? Porque às vezes ele não significa a mesma coisa do que era antes. Então aqui, americanos, take up a wide variety of hobbies. Esse take up aqui, no caso, é tipo assim, eles participam, né? Eles fazem, eles pegam hobby para fazer. Take é tipo pega, né? O take é pega, mas a ideia aqui é de participar. Participam, fazem. Fazem no sentido de fazer um hobby.
que não, em português não fica tão legal. Deveria ser tem, né, Tem. professor? Tem, Tem. mas não casa, né? Não muito, mas vamos deixar aqui. A wide variety, uma variedade bem grande, né, bem wide, de hobbies. Refletindo, the diverse interests. Esse interest não é o do mercado financeiro, né, que é juros, mas esse aqui é interesse mesmo, os interesses. Refletindo os interesses diversos. E lifestyles. Alguém sabe o que é lifestyle? Estilo de vida? Isso, estilo de vida. Uma palavra composta por duas, né? Found é encontrado. Estilos de vida, porque é lifestyles. Found, across, encontrado pelo país. A survey é pesquisa. Pesquisas recentes mostram que perto de 60% dos adultos regularly, essa é difícil de falar, mas significa regularmente, cognato, take part in leisure activities. Esse take part in é a mesma coisa do take up. Tá? Eles participam, eles fazem, eles têm. Take part in. Participam de quê? De leisure activities. Atividades de lazer. Leisure. Leisure. Quase que é um G ali. Leisure. Activities. Leisure activities. O que eu falei? Lazer. Lazer. Lazer é com Z? Não, fica laser. Lazer é com Among, Z. entre as mais populares, foi isso que eu escrevi. Among the most popular. Isso, os mais populares é assistir TV e filmes com quase 80%, com cerca, né, cerca de... Nossa, meu Eu esqueci paranense... o que é Among. Among, eu esqueci. Entre. Entre. Cerca de... Cerca 80% dos americanos. Kicking back. Kicking back é tipo assim, relaxar, né? Relaxando e aproveitando, enjoying. Relaxando e aproveitando esse pastime. Pastime é um passatempo, é a bolachinha que vocês comem aqui no Brasil. Passatempo. Tem tracinho? Passatempo. Outdoor activities, atividades que se fazem fora da porta, né? Atividades fora, tipo, tá falando aqui, tipo, caminhadas, né? Acampar e pescaria, elas draw in, tipo assim, elas juntam cerca de 40% da população. Hiking. Drawing. Elas atraem, era essa palavra que eu queria. Hiking é caminhada, mas nos Estados Unidos, quando você pensa em hiking, se você for andar na rua, daí não é hiking. Se andar na rua, você tem que estar numa florestinha, assim, que tem bastante nos Estados Unidos. Uma trilha. Uma trilha, isso, obrigado. E outdoor, como é que se fala? Para traduzir aqui, outdoor activities. Fora de casa. Fora de casa mesmo? Hã? Ao ar livre. Ar livre. Fora de casa. Ar livre. O que você falou, cara? Aí, falou a mesma coisa. Ao ar livre. Enquanto, while, sports and fitness, esporte e... Fitness é fitness no Brasil, né?
tanto seja exercício ou esportes que tenham de time, né? No Brasil tem bastante, nos Estados Unidos também. Você se junta com um time e vai jogar, né? Não é profissional, mas vai jogar flag football, que é um futebol americano que não machuca. Vai jogar aquele beisebol que é mais simples também. Tem bastante disso. Vôlei. Teacher, esse letter é o que antes de exercise? Então, quando você tem duas opções, né? É tipo um seja exercício ou esporte de time. Boa pergunta, Sim. obrigado. Weather. Aquele, né, mas eles não usam weather. Tava pensando aquele, faça chuva ou faça sol? Weather rain or shine, eles falam. Weather rain or shine. Né? Or come rain or shine. Venha a chuva ou venha o shine, né? Vem o brilho do sol. Então, seja exercício ou times de esporte, eles apelam para. Esse aqui é um phrasal verb também, porque é um verbo e uma preposição, mas o significado aqui não é diferente, né? Só apelam. Para perto de, esse nearly é perto de 30% dos adultos. Nearly, quase 30% dos adultos. Acho que quase fica melhor. É a mesma coisa, né? Quase perto de. Aproximadamente. Isso. In recent years, nos anos mais recentes, digital hobbies have really caught on. Os hobbies digitais, realmente, eles ficaram mais famosos, né? Esse tipo assim, eles... no Brasil fala isso, né? Pegou uma moda, não fala? Uhum. Posso falar que pegaram? Não, fica esquisito. Pegou, sim. Pegaram, pegou. Se achar uma outra palavra, você me fala, adiciona aqui. Jogos online. Fala assim, essa moda pegou. Essa moda pegou isso. A moda. Termina com o professor. Pegou. Oh, obrigado. Por exemplo, os jogos online, né? Eles são aproveitados, né? Que participam cerca de 60% dos adultos e 70% dos adolescentes. Interessante, né? Que os adultos jogam quase o mesmo tanto que os adolescentes hoje em dia. Enquanto as redes sociais, o uso das redes sociais has taken off. Esse take off eles usam para o avião sair, né? Eles decolaram, eles subiram muito. Vou colocar aqui, decolaram, subiram. Como um lazer, um dos maiores lazeres, uma das maiores atividades de lazer para aproximadamente 69% dos americanos. Major, principal. Major, principal. Nesse caso aqui, ele está falando a major, é o maior, é o principal. A gente passando tempo em redes sociais. As pessoas spend time não apenas browsing, né, que é indo de uma página para outra, o dedinho para cima, você para cima, but also creating content, mas também eles estão criando conteúdo, né, que é o que eu faço para o YouTube, e interagindo com outros nessas plataformas, né, que nem tem algumas plataformas que você entra para conhecer estrangeiros, inclusive você vai no Instagram, você vê, né, tem algumas pessoas que estrangeiros não, pessoas estranhas, pessoas que você não conhece. Eu vi o Anderson fazendo assim, não, pessoas às vezes eles são estrangeiros, às vezes não. Mas no Instagram, às vezes você vê alguns posts, né? Por exemplo, tinha um menino que ele tocava e cantava muito bem, então ele entrava e a pessoa aparecia e ele começava a cantar, as pessoas ficavam assim, de olho aberto, né? Porque
ficavam impressionados. Mas existem aplicativos assim também. Creative hobbies, passatempos de que você cria alguma coisa, eles continuam a, tipo assim, segurar ou assegurar um lugar especial. Quais são esses creative hobbies? É tipo reading, né, leitura, crafting, que é fazer alguma coisa com as mãos. Por exemplo, minha mãe está lá na Nova Zelândia agora, ela está fazendo uns negocinhos, umas blusinhas de bebê para a igreja dela. Né? O que ela está fazendo? Ela está crafting. Né? Costura é crafting. E photography, que é fotografia, né? Drawing, esse de trazer gente, né? De atrair também. É o segundo phrasal verb. Olha, diferente do phrasal verb lá de cima, mas significa a mesma coisa. Cadê? Draw in. É o mesmo. Deve ser por isso. Draw in. Drawing. Atraem. Atrai. Cerca de 25% da população. Os DIY projects, alguém sabe o que é DIY? Eu já perdi onde o senhor está. O Faça senhor está bem você rápido. Do it mesmo. yourself. Faça Isso. você tá. mesmo, né? Tô aqui em cima. O D é de do, o I é de it e o Y é de yourself. Do it yourself. Então, projetos que você faz você mesmo. Gardening, que é a jardinagem. Não se perde, Margarete, não se perde. Jardinagem. Me achei. And cooking. Cooking, todo mundo sabe o que é. Have taken off. De novo aí, ó, taken off. O que a gente falou que é lá em cima? Decolaram, né? Eles cresceram bastante. Vou colocar uma tradução diferente aqui. Cresceram bastante. Significantemente. Nossa, que palavrão. Isso, significantemente. Nosso professor não é mais brasileiro. Tá feio o negócio, né? Não. Ainda bem que a Camila tá me ensinando um português. Ou Mas eu a tô, meta é essa. ou eu, Fica ou eu tô melhor no fazendo ela inglês que no esquecer. português. Eu fico brincando com ela e às vezes eu falo mais maior, mais maior, mais maior, mais maior. Ela não é maior. A gente vamos, né? Daí um dia ela foi escrever para alguém, escreveu a gente vamos, falou, pôs a culpa em mim. Cresceram bastante recentemente, com 35% dos americanos. Digging into, aqui ele fez um trocadilho, tá? Esse digging into, tem uma expressão, I dig, que já não é tão mais nova. Mas se eu falo I dig, ou I dig this, significava, tipo assim, eu curto isso. Então, que ele fez um trocadilho, porque quando você faz jardinagem, você tem que dig, né? Dig é fazer buraco. Tá? Então, só para não confundir. Ana, agora acabei de ver essa mensagem. Boa tarde. O dig é fazer buraco. O I dig this é uma expressão que quer dizer eu curto isso, para você poder entender o trocadilho, né? Digging into, eles estão curtindo os seus jardins, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo buracos, né? Então é um trocadilho ali que pode talvez você ser um pouquinho desafiador para você entender. Tá? Então, de novo, dig pode ser fazer buraco e dig pode ser de curtir, né? De falar assim, eu gosto disso, eu curto isso. Então, eles estão digging in their gardens. E 40% ele fez a mesma coisa aqui, ó. Whipping up meals. To whip
Pode ser duas coisas. Sabe quando você pega o ovo e você começa a bater o ovo? Você está whipping, né? Mesmo o bolo, você coloca coisa, está whipping. Mas whip também pode ser você chicotear alguém. Ué, ué, ué. Então, nesse caso, ele falou assim, whipping up meals. Que aqui no caso, esse whipping é simplesmente fazendo comidas, fazendo alimentos, fazendo comidas, or baked goods at home, ou coisas que são assadas, né? Tipo cookie, pão, whipping up, que cozinhando. Cozinhando. Quase acabando. Art-related activities, atividades que são relacionadas à arte, como pintura, knitting, que é costura, e escrever, também tem mantido as pessoas busy, ocupadas. Tem mantido as pessoas ocupadas, com cerca de 20% da população indulging in them. Indulging é uma coisa em português, né? Não tem essa palavra em português? Indulgir? Não? Se tem, não é muito usada. E esse knitting, teacher? Knitting. Knitting é tipo costurar. Costurar. Crochê também pode vir aqui. Inclusive, acho que é mais para crochê do que costura. E o indulge é tipo de fazer bastante, né? Indulge. É. Indulging in them. Deixa eu ver se eu acho uma palavra melhor aqui. Tipo assim, buscar satisfação ou ter satisfação nessas coisas que elas estão fazendo. To indulge. Se saciar, se satisfazer. Ficou diferente aqui. Tentando achar melhor. Continuando. Overall, né, no final das contas, resumindo, os hobbies não apenas providenciam a way, um caminho, um jeito de wind down. To wind down é tipo assim, relaxar também. Quando o dia acaba. Isso, relaxar. I need to wind down. Tudo bom, Matheus? Relaxar e relaxar. Tudo Wind bem, down boa and tarde. relax. Wind down, wind down. Se acalmar, talvez. Descontrair e relaxar. But also offer opportunities, mas também oferece oportunidades to connect with others, para se conectar. Esse phrasal verb é a mesma coisa. Com outros, stay active, ficar ativo, and explore new interests, e explorar novos interesses, novas coisas para fazer. From digital to hands-on hobbies, tanto que seja digital ou seja hands-on, né, que faça com a mão. Os americanos are always coming up with. Deixa eu ver se acho que eu perdi uma coisa aqui. Não, ele está na conversa. Coming up with é tipo assim, inventar. Fresh ways. Caminhos frescos? Não. Caminhos novos, né? Esse fresh aqui é novo, no caso. Always coming up with, inventando. Fresh aqui não é fresco, tá? Fresh aqui é novo, no sentido de novo. Caminhos novos, jeitos novos. To unwind, de novo. Wind down and unwind tem o mesmo significado, tá? And enrich, olha que interessante essa palavra.
Enrich é fazer algo mais rico. O que eles estão querendo fazer mais rico? Suas vidas. Isso. Tornar as suas vidas mais preciosas. Isso, mais enriquecer as suas vidas. enriquecer suas vidas. É interessante, né? Depois de a gente ter feito tudo isso aqui, você olha aqui e você fala assim, poxa, mas tem tanta coisa que não encaixa direito, né? No inglês para o português, daí do português para o inglês. E essas coisas, assim, são as mais desafiadoras para aprender mesmo. As que não encaixam, né? Porque aqui, você vem aqui, cooking, cozinhando, cozinhar, tranquilo. Mas daí você pega esse aqui, ó, digging into. Que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Alguma pergunta sobre o texto? Dignito. Pode fazer. Curtir. Difícil. Sim. O curtir é só quando você coloca desse jeito aqui, né? Quando, por exemplo, eu peguei e comprei esse óculos novo. Daí você olha para mim e fala assim, I dig it, né? Eu curto isso. Normalmente o dig, quando você vê, o dig vai ser de fazer buraco, né? To dig a hole, fazer um buraco. Mais alguma pergunta? Eu tô achando um negocinho aqui, a gente já continua. Eu vou tirar o texto e daí eu vou ler de novo. Escavar é o verbo. To dig, escavar. Então vai lá, vou tirar e vou ler de novo, ver se aumentou aí a sua compreensão. Vamos lá. Americans take up a wide variety of hobbies, reflecting the diverse interests and lifestyles found across the country. Recent surveys show that around 60% of adults regularly take part in leisure activities. Among the most popular is watching TV and movies, with about 80% of Americans kicking back and enjoying this pastime. Outdoor activities like hiking, camping, and fishing draw in around 40% of the population, while sports and fitness, whether exercise or team sports, appeal to nearly 30% of adults. In recent years, digital hobbies have really caught on. Online gaming, for example, is enjoyed by about 60% of adults and 70% of teenagers, while social media use has taken off as a major leisure activity from 69% of Americans. People spend time not only browsing, but also creating content and interacting with others on these platforms. Creative hobbies continue to hold a special place, with reading, crafting, and photography drawing in about 25% of the population. DIY projects, gardening, and cooking have taken off recently, with 35% of Americans digging into their gardens and 40% whipping up meals or baked goods at home. Art-related activities like painting, knitting, and writing are also keeping people busy, with about 20% of the population indulging in them. Overall, hobbies not only provide a way to wind down and relax, but also offer opportunities to connect with others, stay active, and explore new interests.
From digital to hands-on hobbies, Americans are always coming up with fresh ways to unwind and enrich their lives. Coloca aí para mim quanto que você entendeu, se aumentou alguma coisa. Se você quiser só falar, também pode só falar, tranquilo. Legal. Subiu bastante, Anderson, que legal. A hora que explicou os phrasal verbs, né? Tira o segredo do texto. Inclusive, mais para frente, quem tiver interesse, eu tenho um curso bem legal de phrasal verbs. E ele é como uma apostila de um pessoal dos Estados Unidos, e é como se fosse uma novelinha. E eu creio que tem, acho que umas 10 ou 15 aulas, mas tem mais de 200 phrasal verbs diferentes para você aprender. É bem legal. Sim, é bem legal, Matheus. Então, Anderson foi para 80, Margareth foi para 35, e o resto? Cadê o resto do pessoal? Deixa eu parar aqui para eu ver quem mais está aqui. Anderson. Alessandra foi para quanto, Alessandra? Aumentou? Camila foi para 40, Alessandra ficou em 5. Tranquilo. Vamos lá, continuando. Deixa eu abrir aqui a próxima. Então, daí vai ter uma conversa. Tá? Conversa sobre o quê? Sobre passatempos também. O Jake fala assim, então, what do you like to do when you're not working or studying? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando ou estudando? Ele poderia também perguntar, what are your hobbies? Né? Quais são os seus hobbies? Mas esse é um jeito interessante, é um jeito... Eu, na verdade, quando eu for perguntar para alguém quais são os hobbies, eu não pergunto hobbies, eu falo assim, o que você está fazendo? O que você faz enquanto você não está trabalhando? Né? E ali ele fala, I've got a few things. Eu tenho algumas coisas que eu faço. I'm really into photography. Esse I'm really into something é bem legal para você usar, tá? I'm really into music, né? Eu gosto bastante de, tipo assim, no caso dela, eu gosto bastante de fotografia, tirar foto. I love spending weekends just walking around. Eu amo gastar os finais de semana, né? Just apenas walking around, tipo assim, andando por aí, walking around the city, andando pela cidade, and snapping. Snap é esse barulho de, sabe quando você quebra alguma coisa, faz snap. Mas também é usado para, tipo assim, tirando fotos, snapping pics. Pics é o diminutivo de picture. Pode falar, Margarete. Tirando. O seu microfone não está funcionando. Tirando fotos. Snapping pics of random stuff. Random é um cognato. Believe it or not. Coisas randômicas, né? Você tinha uma pergunta, Margarete? Não, tio. Então, O beleza. meu computador está reclamando, daqui a pouco talvez eu tenha que passar para o celular. Tranquilo. Random stuff, coisas randômicas. What about you? A gente vê isso em quase toda pergunta, né? Esse tem que saber. What about you? How about you? Mesma coisa. E você? Oh, that's cool. Oh, que legal. I've never really gotten into photography. Eu nunca realmente, tipo assim, gotten into, tipo assim, fiquei interessado, né? Consegui entrar nesse hobby. Né? Me interessei por... fotografia. But I guess, mas eu acho
que eu gasto, I spend a maioria of my free time, do meu tempo livre, gaming, jogando videogame. I'm kinda obsessed with it. Eu tenho obsessão com isso. To be honest. Kinda. Que é o kind of, né? Kind of. I'm kind of obsessed with it. Eu sou meio, né? Esse kind of é meio. Sou meio obcecado com isso. Meio. Aí tá uma palavra que eu não vou saber escrever. Me ajuda, por favor. Obcecado. Obcecado, assim? Ó, acertei de prima. Eu tô meio OBS. obcecado com isso, Tá pra certo. ser honesto. Quando você tá texting com adolescentes nos Estados Unidos, em vez de to be honest, eles vão colocar TBH, né? Pra ser honesto, TBH. TBH. É. Esse aqui não precisa aprender, eu só tô dando uma curiosidade pra vocês. Like, I can lose track of time for hours. Tipo, esse like é o tipo do português. Tipo, I can lose track of time. Eu posso perder a noção do tempo por horas. Track of time. Daí a Lily fala, I get that. Tipo, I see, que a gente viu no outro, né? I get that, I see, eu te entendo. I've tried a few games. Eu tentei jogar, né? Aqui o jogar é implícito. Eu tentei jogar alguns jogos, but I never got hooked. Mas eu nunca fui fisgada. Esse hook é de fisgar, né? É uma linguagem de pesca. Mas quando você pode falar também que ela nunca foi fisgada. Fisgada, tipo assim, nunca me atraiu. What do you play? Ela pergunta, o que você joga? Ele vai falar os jogos aqui, né? Agora, it's all about. A única coisa que eu jogo, né? A coisa mais importante, os jogos mais importantes, é esse Apex Legends e Cyberpunk. I've been really into the whole open world thing. Eu tenho estado I'm into, vou colocar separado aqui. I'm into, por exemplo, eu posso falar aqui para Camila, into you. Tipo assim, eu realmente, I'm into you. Tipo, eu gosto, né? Eu gosto de você. É questão de interesse também, né? Me interesso. E aqui, ele realmente se interessa por esses jogos que tem esse open world thing, né? Jogos de mundo aberto, que eu não sei exatamente o que significa. O pessoal que joga que sabe. Mas é essa ideia, né? Eu gosto muito disso, eu me interesso muito sobre isso. E daí ele pergunta, how about you? Any hobbies besides photography? E você? Mais algum hobby fora a fotografia? Ela fala, yeah, sim, I've been trying my hand at cooking more recently. Eu tenho tentado, né? Esse my hand é tipo assim, a, a destreza das minhas mãos, né? Tipo assim, ver como é que minhas mãos vão se elas vão se dar bem com cozinhar mais recentemente. I've been following these recipes on YouTube. Eu tenho seguido essas receitas no YouTube. A maioria delas são simples, né? Simple stuff, simples. Like pasta and stir fries. Pasta é macarrão. Stir fry é quando você coloca aqueles vegetais tudo junto, põe uma carne e coloca aqueles molhos chinês.
Esse é stir fry. Nothing fancy, nada muito estiloso, nada. Qual que é a melhor tradução para fancy? Estiloso, chique, elegante, talvez. Chique, elegante, é. A ideia aqui não tá falando nada especial, né? Fica engraçado em português isso aqui, porque não é, na verdade, estiloso, né? Eu só vou colocar aqui especial. But it's fun to experiment. Mas é legal, é gostoso experimentar, no caso aqui, é fazer experiência, né? Fazer experiência. É experimentar, mas nesse experimentar não de provar algo, mas de fazer experiência. E o Jake fala, parece delicioso. I think I've cooked like once. Eu acho que eu cozinhei na vida, tipo, uma vez. Definitivamente not my thing. Esse not my thing é tipo assim, não curto, né? Não nasci para isso. Não é a minha praia. Vou colocar isso. Porque é exatamente a mesma ideia. Definitivamente não é a minha praia. But I do love food, mas eu gosto muito de comida. Professor, por que tem esse do aqui? Não podia ser só I love food? Não, pode, mas você fala I do love food, ele tá querendo enfatizar isso, tá? I do love food. Maybe you can cook me something sometimes. Olha, professor, mas não é can you cook something for me? Mas você pode colocar assim também, cook me something. Talvez você possa cozinhar algo para mim alguma hora dessas. Uma hora dessas. Ali ele fala, I could be convinced. Eu posso, talvez você pode me convencer se você prometer não queimar a cozinha enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou cozinhando. Porque ele não sabe nada de cozinha, né? Mas olha que interessante esse phrasal verb aqui, ó. Burn down é o phrasal verb. Esse the kitchen só veio no meio aqui. Então, alguns phrasal verbs podem ser divididos no meio, que é o caso aqui, né? Burn the car down, queimar o carro. Burn the kitchen down, queimar a cozinha, né? Então, queimar a cozinha enquanto eu estou fazendo. E o Jake fala, deal, estamos afirmado aqui, né? Acordamos, fizemos um acordo. Eu vou ter certeza de que eu vou ficar fora do seu caminho enquanto você estiver cozinhando. E daí a Lily fala, I think I'd like to get into hiking more though. Eu acho que eu quero começar a fazer mais trilhas. Esse though não significa nada, mas o americano coloca isso no final das frases às vezes, tá? Que nem a gente fala tipo em português, né? Tipo, que não significa tipo, mas é só um cacuete que se fala? Cacuete, eu acho que é essa a palavra. Uma coisa que sai sem você saber, ela não tem ela não tem significado nenhum. I've been meaning to go on a few trails. Eu tenho pensado em, né, esse meaning to. Nesse caso aqui é tipo thinking about. Eu tenho, tipo, eu tenho querido ir, né, de querer ir. Tenho tido vontade de. De ir, né, go on, a few trails, algumas trilhas. Ou, esse few no caso de poucas, né, algumas.
Have you ever tried it? Você já tentou fazer isso? Daí o Jake fala, actually, yeah. Sim, eu pensei nisso, né? Ou já fiz isso. I've gone hiking a couple of times. Eu fui fazer trilha umas 2, 3 vezes. Esse couple pode ser 2, mas pode ser tipo few também. It's a good workout and a nice way to get out of the city. É um bom exercício e uma maneira boa de get out. Você sabe o que é, né? De sair of the city, sair da cidade. Maybe we could go together sometime. Ou sometime, que é uma pergunta. Talvez a gente pode ir junto alguma vez. Tá rolando um clima aqui nesses dois. I like that idea. Eu gosto dessa ideia. Maybe we can even make a day of it. A Lily tá empolgada, né? Ela falou assim, talvez a gente pode até fazer um dia inteiro disso. A gente vai, faz a trilha, hike, take some photos, tira algumas fotos, and I'll cook us a nice lunch afterwards. E eu cozinho para nós um bom almoço depois de tudo isso, né? Esse afterwards, depois de tudo isso. Ou no final, né? Engraçado que ela falou lanche aqui, né? Normalmente o mais natural seria dinner, né? Porque o americano normalmente não cook lunch. Eles cook dinner. Né? Porque o lunch deles é um sanduíche, uma pizza, uma coisa mais leve. That's a plan. Combinado. Amém. Tô dentro. Combinado. Tô dentro. It will be a mix of my hobbies and yours. Vai ser uma mistura dos meus hobbies e dos seus. Ai, que bonitinho. E daí ela fala, exatamente. Combinação perfeita. Perfect combo. Combinação perfeita. Inclusive, quando você vai no McDonald's, eles têm os combos, né? O número 1 é um combo. É o sanduíche, a batata frita e o refrigerante. Perguntas? O tamanho da conversa. Posso sugerir, professor? Fale. Para todo mundo falar, não seria, poderia ser interessante cada um vai falando uma, sabe? Sem, não sei se tem sentido isso para o senhor. Cada um falar uma frase ao invés do diálogo. Mas o senhor que sabe, desculpa. Tá. Deixa eu só. Não, boa ideia. Deixa eu só ver quantas pessoas querem participar. Levanta a mãozinha aí no. Tem um jeito de levantar a mãozinha aqui embaixo? Levanta a mãozinha. Só para eu ver. Numa dessas, só 2. Que eu acho que é o Anderson e a Margarete que estão mais ativos. E se for só 2, daí. Não achou a mãozinha, Margarete? Não tem problema. Eu não acho isso. Aí, são só vocês 2 mesmo. Então fica fácil. Fica o Anderson é o Jake e a Margarete é a Lily. Pode ser, Margarete? Pode. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, para ficar um pouquinho maior. Acho que eu consigo aumentar um tiquinho. Tá pequeno, é? Agora tá bom? Não. Ficou bom demais, né? Uhum. Aí. Tem problema, Matheus. Vai lá. Vai lá, Jake. So, what do you like to do when you're not working or studying? I've got a few things. I'm really into photography. I love expanding. Spending. Não tem o E. Okay. I love spending Isso. weekends just walking around the city and snapping pics of random stuff. What about you? Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Margarete, você tem iPhone? Não. Você conhece aquela moça que fala que você fala com ela no iPhone? Eu não tenho iPhone. Eu sei, mas sabe que o pessoal fala na Siri? a Siri. Essa aqui é a mesma coisa, a pronúncia, tá?
Você já ouviu falar da Siri? A Siri, sim, a minha filha fala isso. Então, Assim, ó, a tá, pronúncia do City, de cidade, é a mesma coisa, City. Siri. Ah, Isso. ok. Fácil, né? Uhum. Então vai lá, Jake. Oh, that's cool. I've never really gotten into photography, but I guess I spend most of my free time gaming. I'm kinda obsessed with it. To honestly, To be honest, é like que tá coberto. É like? like. Like I can lose track of time for hours. Ok, vamos voltar ali no obsessed. Lembra que eu falei na última aula? Não sei se você estava aí. Mas os verbinhos que acabam com ed, eles nunca têm som de ed. Lembra? Então aqui Entendi. nesse caso é obsessed. É um T também, Obsessed. que nem worked. Entendi. Então fala aqui, Obsessed. I'm kinda... I'm kinda obsessed. Isso, perfeito. Perfeito. With Vai it. lá, Lily. I get that. I've tried a few games, but I just never got hooked. What do you play? De novo aqui, ó. Tried é D e hooked é T. Tried, hooked. Hooked, isso. Right now, it's all about Apex Legends and Cyberpunk. I've been really into the whole open world thing. How about you? Anything besides Photography. photography? Yeah, I've been trying my hands at cooking more recently. I've been following these Recipes. recipes on YouTube. Mostly simple stuff like pasta and Stir fries. fries. Nothing fancy, but it's fun to experiment. That sounds delicious. I think I've cooked like once. Definitely not my thing, but I do love food. Maybe you can cook me something sometime. I could be convinced. De If novo, ó. Convinced. convinced, Esse é T também. it's Nunca é difficult. ed. Nunca é ed. Nunca é it. Não. É o que, professor? Às vezes é T, às vezes é D e às vezes é id. Nesse caso aqui é T. I could be convinced. I could be convinced. If you promise not to burn the kitchen down while I'm doing it. Deal. I'll make sure to stay out of the way. I think I'd like to get into writing more Though. though I've been meaning to go on a few trails. Legal. Have you ever tried it? Isso. Tried it? Actually, yeah, I've gone hiking a couple of times. It's a good workout and a nice way to get out of city. Maybe we could go together sometime. I like that idea. Maybe we can even make a day of it. Hike, take some photos, and I will cook us a nice lunch afterwards. That's a plan. I mean, Amen. it. Esse it will, como é que pronuncia contraction? It will. It will be a mix It of my hobbies and yours. Exactly. Perfect combo. Legal. It will. It will. Tem os dois. It will. Pode ser it will or it will. It will be a mix of my hobbies and yours. Legal, parabéns. Muito bem. Eu vou só ler essa frase aqui de novo, que o Anderson leu. Olha aqui, ó. Só veja os pontos para você sentir a entonação da frase. That sounds delicious.
I've cooked like once. Or, melhor, I've cooked like once. Né? Ele perguntando para ele mesmo. Quantas vezes ele tinha perguntado? Definitely not my thing, but I do love food. Maybe you can cook me something sometime. Sometime, né? Outra pergunta ali. Nossa, que aula! Bastante coisa para estudar, escutar de novo, tá? Alguma pergunta, pessoal? Valeu, Matheus. Então, beleza, deixa eu só tirar daqui. Tem alguma pergunta sobre o curso? As aulas que vocês estão fazendo? Hoje não. Não? Então tá bom. Então tá joia. Aquele abraço para vocês. Até mais. I'm late. É, bye bye. See you on Bye-bye. Thursday. Thank you very much. See you Thursday.